Quando falamos em Estados Unidos, não importa o motivo, viagem, estudo, trabalho ou qualquer experiência internacional. A primeira pergunta que sempre vem à cabeça é: quanto isso vai custar? E quando a gente fala de intercâmbio de inglês, essa dúvida pesa ainda mais. O dólar tá alto, os custos são em outra moeda e só de pensar em passagem, escola, taxas, moradia, alimentação, seguro saúde, todos os gastos que envolvem estudar fora, muita gente já trava. Às vezes a pessoa dá uma segurada no sonho, adia o plano, espera o momento perfeito e quando percebe, continua parada no mesmo lugar. Mas não precisa ser assim. Eu sou o Caio da Move Vistos, se inscreve no canal para saber tudo sobre o mundo dos vistos. Hoje eu vou te mostrar quanto custa fazer um intercâmbio de inglês nos Estados Unidos em 2026, quais são os principais gastos que você precisa considerar e como entender a conta real antes de começar esse processo. Bora lá! Antes de falar dos valores, é importante entender uma coisa. Quando a gente fala de intercâmbio de inglês nos Estados Unidos, nós não estamos falando apenas do preço da escola. Esse é um ponto que as pessoas esquecem de considerar na hora de estudar fora. A pessoa pesquisa uma mensalidade, converte para real e acha que já tem uma noção do custo total. Só que, para estudar legalmente nos Estados Unidos com visto de estudante, existem outras etapas que entram nessa conta. Você vai precisar considerar a matrícula da escola, o valor do curso, a emissão do I-20, em alguns casos, a comprovação financeira, a taxa SEVES, a taxa consular, os custos para fazer a entrevista, se você vier de uma cidade ou estado que não tenha consulado, passagem aérea e uma reserva para se manter nos Estados Unidos durante o período de estudos. E aqui tem um ponto importante, esses valores eles podem mudar bastante dependendo da escola, da cidade, da duração do curso, da cotação do dólar e também se você vai sozinho ou com dependentes. Então, ao invés de te mostrar um número solto e fingir que ele serve para todo mundo, eu vou te mostrar a lógica da conta. Assim, você entende o que realmente entra no valor de um intercâmbio de inglês em 2026. Eu sei que esse é o ponto de partida para muita gente. Normalmente, quando alguém começa a pensar em intercâmbio de inglês, a primeira coisa que pesquisa é quanto custa a escola. E isso faz sentido porque a escola realmente é o primeiro custo que você precisa considerar na hora de começar o planejamento do seu intercâmbio. Para estudar inglês nos Estados Unidos com visto de estudante, você precisa se matricular em uma instituição autorizada a receber estudantes internacionais e a emitir o I-20, que é o documento que comprova que você foi aceito para estudar nos Estados Unidos. E aqui já entra o primeiro valor importante. Com base em escolas que a Move já conhece e acompanha, existem opções mais acessíveis que podem ficar em média na casa dos $600 por mês. Esse é um bom ponto de partida para a conta, mas claro, esse valor pode mudar bastante dependendo da cidade, da escola, da carga horária, da estrutura e da duração do programa. Existem escolas que podem passar de $1.000, $1.500 ou até $2.000 por mês, principalmente em cidades mais caras ou instituições com uma estrutura maior. Além do valor do curso, as escolas também cobram uma taxa de matrícula e, em alguns casos, uma taxa administrativa. Normalmente esse valor pode variar entre $100 e $300 dependendo da instituição. Só nesse primeiro ponto você já precisa considerar duas coisas: o valor mensal da escola e o custo inicial de matrícula. E aqui vai um detalhe importante: não adianta escolher uma escola só porque ela parece mais barata. Para o visto de estudante, o seu plano precisa fazer sentido. A escola, o tempo de curso, a cidade escolhida e a sua realidade financeira precisam conversar entre si. E isso vale especialmente para quem diz que o principal objetivo do intercâmbio é aprender inglês através da imersão. Pensa comigo, você está investindo milhares de dólares saindo do Brasil e atravessando um continente inteiro para viver uma experiência internacional. Faz sentido você escolher justamente uma região conhecida por ter uma comunidade brasileira gigantesca, onde você consegue passar boa parte do dia falando português? Não significa que essas cidades sejam ruins ou que você não possa estudar nelas. Muita gente tem excelentes experiências nesses lugares, mas é importante entender que o ambiente escolhido ele precisa estar alinhado com o objetivo que você apresenta. Se o seu discurso é que você quer uma imersão completa no idioma, mas você escolhe um local onde provavelmente você vai continuar cercado de brasileiros falando português no mercado, no restaurante e até fora da escola, isso reduz justamente uma das maiores vantagens de fazer um intercâmbio. Quanto mais coerente for o seu plano, mais sentido ele faz. E essa coerência ela envolve não só o curso e a escola, mas também a cidade e o estilo de experiência que você pretende viver
durante esse período. Então, para começar essa conta, vamos usar uma base simples, uma escola mais acessível, na média de $600 por mês, mais uma taxa inicial de matrícula que pode ficar entre $100 e $300. Depois da escola existe a famosa comprovação financeira. Esse não é necessariamente um valor que você vai pagar logo de cara, mas é um valor que você precisa comprovar para mostrar que tem condições de estudar e se manter nos Estados Unidos durante o período de intercâmbio. Quando a escola emite o seu I-20, ela também considera uma estimativa de custos. Essa estimativa normalmente inclui o valor do curso e uma previsão de gastos para o período em que você pretende estudar. Por exemplo, se você vai estudar por 6 meses em uma escola de $600 por mês, só de curso você já teria uma base de $3.600. Mas aqui existe um detalhe muito importante que pouca gente comenta. Muitas escolas trabalham com valores de comprovação financeira relativamente conservadores. Em alguns casos, elas consideram basicamente o custo do curso e uma estimativa mínima de moradia. Só que a vida real é muito mais complexa do que isso. Na prática, você também vai ter gastos com alimentação, transporte, seguro-saúde, celular, lazer, compras do dia a dia e uma reserva para imprevistos. Por isso, eu sempre recomendo que você não use o valor exigido pela escola como única referência para montar o seu planejamento financeiro. O fato de uma escola pedir determinado valor para emitir o I-20 não significa que aquele valor será suficiente para você viver o intercâmbio com tranquilidade. Na verdade, em muitos casos, o custo real da experiência pode ser significativamente maior do que o valor que a escola exige como comprovação financeira. Dependendo da cidade, do seu estilo de vida e da duração do programa, não é incomum que o valor efetivamente gasto seja próximo do dobro do valor inicialmente solicitado pela instituição. Por isso, mais importante do que pensar apenas no que a escola pede é fazer uma conta sincera sobre quanto você realmente pretende gastar durante todo o período nos Estados Unidos. E esse é um dos erros mais comuns de quem começa a pesquisar intercâmbio, planejar o valor da aprovação e esquecer de planejar o valor da experiência. E aqui vale um alerta, a comprovação financeira não é só mostrar dinheiro na conta, o plano ele precisa fazer sentido. Se o curso, a cidade, o tempo de permanência e o valor apresentado não conversam entre si, isso pode gerar dúvidas sobre a sua real capacidade de fazer esse intercâmbio de forma organizada. Então, na hora de pensar no valor do intercâmbio, não coloca só o que você vai pagar, coloca também o que você vai precisar comprovar. Depois da escola e da comprovação financeira entram as taxas obrigatórias do processo. A primeira delas é a taxa SEVES. Quando você recebe o I-20 da escola, você precisa pagar a taxa SEVES, que é a taxa ligada ao sistema que registra e acompanha estudantes internacionais nos Estados Unidos. Para o visto F1, essa taxa hoje tem um custo de $350. Esse é um pagamento obrigatório para o estudante principal e precisa ser feito antes da entrevista do visto. Quem vai como F2 não precisa pagar essa taxa. Depois disso, entra a taxa consular do visto. Hoje, para aplicar para o visto de estudante, você precisa preencher o DS-160 e pagar a taxa de solicitação do visto, que está em $185. E aqui tem um ponto importante, essa taxa é individual, então se você vai aplicar sozinho, é uma taxa, mas se você vai com dependentes, cada pessoa que for aplicar para o visto também vai precisar pagar a própria taxa consular. Ou seja, nessa etapa, só de taxas obrigatórias, o estudante principal já precisa considerar $350 da SEVES, mais $185 da taxa consular. Isso dá $535 antes mesmo de colocar passagem, moradia, alimentação e outros custos da viagem na conta. Além das taxas do processo, aqui vai uma super dica da Moove: não esqueça dos custos para fazer a entrevista do visto. E esse não é um valor fixo e vai depender muito de onde você mora e de onde você vai fazer o seu atendimento. Em São Paulo, por exemplo, o CASV e o consulado ficam em endereços diferentes, então dependendo do seu agendamento, você precisa se organizar para passar por 2 locais diferentes dentro da mesma cidade. Já em Brasília, a logística costuma ser mais concentrada porque o atendimento acontece na região da embaixada, o que pode facilitar o deslocamento de quem já está na cidade. Mas o ponto principal é, se você mora longe de qualquer cidade de atendimento, precisa colocar essa etapa na conta. Além da taxa do visto, você pode ter custo com passagem dentro do Brasil, combustível, ônibus, avião, hospedagem, alimentação, transporte por aplicativo e até um dia a mais de folga no trabalho. E esse é um custo que muita gente esquece. A pessoa calcula escola, taxa SEVES, taxa consular e passagem para os Estados Unidos, mas esquece que antes de embarcar ainda existe uma etapa no Brasil que pode gerar gasto. Não é o maior custo do processo, mas faz parte da conta real. Então, quando você estiver calculando o valor do seu intercâmbio de inglês, coloca também
uma reserva para essa etapa da entrevista e dos atendimentos no Brasil. Depois de considerar a escola, comprovação financeira, taxa do processo e custos para fazer a entrevista, entra um dos gastos mais óbvios, mas também um dos mais variáveis, a passagem aérea. E aqui você precisa ter muito cuidado. A passagem é um tipo de custo que a gente não consegue cravar como um valor fixo, porque ela muda o tempo todo. Depende da cidade de saída no Brasil, do destino nos Estados Unidos, da época do ano, da antecedência da compra, da quantidade de bagagem, da companhia aérea, da flexibilidade das datas e até do momento em que você está pesquisando. Você pode encontrar uma passagem mais barata? Pode, mas também você pode encontrar valores muito mais altos dependendo da temporada, do aeroporto escolhido, da urgência da viagem e da rota. Por isso, esse é um custo que precisa ser considerado dentro do seu caso específico. O ideal é pesquisar com antecedência, comparar datas, avaliar diferentes aeroportos e entender qual é a média real para o período em que você pretende viajar. Mas para ter uma base de cálculo, uma passagem de ida e volta do Brasil para os Estados Unidos pode ficar em média entre 3 mil e 6 mil reais. Não é um valor absoluto, é uma referência para você começar a colocar essa conta no papel. E aqui também vale lembrar, a passagem não é o único gasto da chegada. Ao chegar nos Estados Unidos, você pode ter custo com transporte do aeroporto, primeira hospedagem, deslocamento até a sua moradia, alimentação dos primeiros dias, chip de celular e itens básicos para começar a sua rotina. Então, na hora de calcular esse ponto, não pense apenas no valor do voo, pensa no valor da passagem, mais uma pequena reserva para os primeiros dias nos Estados Unidos. Agora que você passou por todos esses custos, existe um outro ponto que vai continuar com você durante todos os meses do intercâmbio: os seus gastos mensais nos Estados Unidos. Porque além da escola, das taxas, da passagem e da chegada, você precisa se manter no país durante o período em que você estiver estudando. E aqui entram gastos com moradia, alimentação, transporte, seguro-saúde, celular, material de estudos e uma reserva para imprevistos. E esse valor também muda bastante. Se você for levar uma vida mais enxuta, dividindo moradia, controlando bem a alimentação e escolhendo uma cidade mais acessível, dá para considerar uma média inicial na casa de $1.300 por mês para os custos básicos. Mas é claro que isso não é uma regra, esse valor ele pode subir dependendo da cidade, do tipo de moradia, da distância até a escola, da sua rotina, do seu estilo de vida e de outros detalhes do seu caso. E se você for levar dependentes, essa conta muda ainda mais. Se você vai com esposa, marido ou filhos, precisa considerar um valor adicional para cada pessoa. Uma referência inicial pode se pensar em mais de $600 por mês por dependente, mas isso também vai depender da cidade, da idade dos filhos, da moradia, do seguro-saúde, da alimentação e da rotina da família. Então, só olhando para essa conta, você já percebe que fazer um intercâmbio de inglês nos Estados Unidos envolve muito mais do que simplesmente escolher uma escola e comprar uma passagem. Tem escola, matrícula, I-20, comprovação financeira, taxa SEVES, taxa consular, entrevista, deslocamento no Brasil, passagem aérea, chegada, custo mensal e, se for o caso, dependentes. Parece muita coisa e realmente é um planejamento que exige cuidado. Então, para deixar isso mais claro, vamos fazer uma simulação simples. Imagina um estudante sozinho planejando fazer 6 meses de intercâmbio de inglês nos Estados Unidos em uma escola mais acessível, usando como base aquela média de $600 por mês. Só de escola, esse estudante teria uma base de $3.600. Se a gente colocar uma taxa inicial de matrícula entre $100 e $300, essa parte da escola já ficaria em torno de $3.700 a $3.900. Depois entram as taxas obrigatórias do processo, $350 da SEVES e $185 da taxa consular. Somando escola, matrícula e taxas obrigatórias, esse estudante já estaria olhando para algo próximo de $4.435. E isso ainda sem contar a passagem aérea, deslocamento para entrevista no Brasil, chegada nos Estados Unidos e custo mensal de vida. Agora, se esse estudante considerar uma vida mais enxuta, com uma média de $1.300 por mês para se manter nos Estados Unidos durante 6 meses, isso daria mais $7.800. Ou seja, nessa simulação simples, pensando em 6 meses, uma escola mais acessível e uma vida mais enxuta, o plano poderia chegar em uma base de aproximadamente $12.000, sem contar passagem aérea e custos variáveis no Brasil. E se você colocar a passagem de ida e volta entre $3 a $6.000, custos de chegada, entrevista, hospedagem no Brasil, transporte e outras variações, esse valor final pode subir. Então,
Quando alguém pergunta quanto custa fazer um intercâmbio de inglês nos Estados Unidos, a resposta mais honesta é: depende do seu plano. Mas em uma simulação básica para um estudante sozinho, estudando por 6 meses em uma escola mais acessível, você já pode estar olhando para uma base próxima de $12.000, além da passagem e dos custos variáveis. E é exatamente por isso que não dá para olhar só para a mensalidade da escola. E em 2026 esse planejamento ficou ainda mais importante por causa das discussões que vêm acontecendo em relação ao visto de estudante. Durante muito tempo, estudantes com visto F1 entravam nos Estados Unidos com algo chamado DS, ou Duration of Status. Na prática, isso significa que a permanência do estudante não está vinculada a uma data fixa de saída. Enquanto ele estiver estudando regularmente, mantendo o I-20 ativo e seguindo as regras do programa, ele continua legalmente nos Estados Unidos. Só que o governo americano avançou com uma proposta para mudar essa lógica. A ideia discutida é substituir o modelo de Duration of Status por um sistema em que o estudante ele receberia um período de permanência previamente determinado pelo governo americano no momento da entrada no país. Hoje, um estudante pode continuar legalmente nos Estados Unidos desde que ele mantenha corretamente o seu status junto à escola e ao programa de estudos. Com a mudança proposta, o foco passaria a ser não apenas a manutenção do status, mas também o prazo de permanência concedido na entrada. E o que isso muda na prática? Imagina um estudante que planejou estudar por determinado período, mas depois decide estender o curso, mudar de programa ou precisa de mais tempo para concluir os seus estudos. Em um sistema com prazo fixo, situações como essas poderiam exigir procedimentos adicionais para continuar legalmente no país, tornando o planejamento ainda mais importante. É importante dizer que regras migratórias podem mudar ao longo do tempo e que a implementação definitiva sempre depende das decisões do governo americano, mas existe uma tendência clara de maior controle sobre a permanência de estudantes internacionais. Por isso, mais do que nunca, o intercâmbio não deve ser pensado apenas como a escolha de uma escola. É importante entender quanto tempo você pretende estudar, qual cidade faz sentido para os seus objetivos, qual vai ser o seu custo de vida real e como todo esse plano se sustenta do início ao fim. Porque quando a gente fala sobre o valor de um intercâmbio, a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando da construção de um projeto que realmente faça sentido. Ainda bem que existe a Move. A Move é a maior especialista em vistos de não imigrantes do Brasil e já ajudou dezenas de milhares de pessoas a viverem experiências legais nos Estados Unidos, seja para estudar inglês, fazer intercâmbio, estudar em uma universidade, trabalhar temporariamente ou viajar, turismo. Aqui você não passa por esse processo sozinho. A Move conta com Visa Manager, análise estratégica do seu perfil, organização documental, orientação para o seu plano de intercâmbio, preparação para a entrevista e acompanhamento do início ao fim. É uma assessoria mão na massa, feita para te ajudar a entender o seu caminho, organizar o seu processo e chegar muito mais preparado para essa etapa. Então, se você quer entender quanto esse plano custaria no seu caso e qual seria o melhor caminho para estudar inglês nos Estados Unidos de forma legal, o link para falar com a Move está aqui na descrição. E agora eu quero saber de você, qual foi o valor que mais te surpreendeu nesse vídeo? Foi a escola, a comprovação financeira, as taxas ou o custo real de se manter nos Estados Unidos durante o intercâmbio? Me conta aqui nos comentários, porque eu e o time da Move nós lemos tudo e isso também ajuda a gente a criar novos conteúdos respondendo as principais dúvidas de vocês. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor quanto custa o intercâmbio de inglês, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana a gente publica conteúdos sobre vistos americanos, intercâmbio, estudo nos Estados Unidos e tudo o que você precisa saber para tirar o seu plano do papel da forma certa. Eu sou o Caio da Move Vistos, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.